Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada aluno da Logos Ensino Superior de Teologia. Eu sou o professor Marco Faleiro, na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. Você tem aí o lema, e sempre o lema aparece, né, nas nossas avas. Se você não sabe de cor, já deveria saber, né? Este é o quinto ava da aula dupla 3 e é a segunda parte da aula 6. O tema dessa aula dupla, que é a aula dupla 3, é conceitos da ciência da religião para apologética. E nessa ava nós vamos falar especificamente acerca do fenômeno religioso. Muitos ouvem esse termo, fenômeno religioso. Alguns ligam a uma coisa negativa, né? Tem pessoas que falam, fenômeno religioso. Dentro da igreja, fenômeno religioso é coisa ruim. Não. Você tem que entender o que é fenômeno religioso. Alguns até, por causa da questão da política, ter criado aqui em Angola a ideia da proliferação de seitas, né? Criou-se uma ideia de fenômeno religioso como uma coisa ruim, mas isso é proveniente de uma cultura comunista, né? Ateia, que rejeita a ideia da religião. Porque fenômeno religioso é uma realidade psicológica. A psicologia sabe disso. Isso é científico. Mas vamos apresentar essa ideia e vamos responder a pergunta, né? O que é fenômeno religioso? A visão científica da religião considera fatores de uma fé não cristã. Isso é um fato. A ciência da religião não é construída como cristã. É uma ciência. Teoricamente, ela é uma ciência que é independente das religiões, ou seja, laica. Essa seria a proposta da ciência. Mas Ludwig Feuerbach diz que a religião é um sonho. E os filósofos do movimento empirista, positivistas, acreditam que a religião não ia além de um discurso sem sentido. Então alguns pensam assim, é uma ideia ateia, mas é uma realidade, você precisa de saber. Karl Marx, que é o criador, né, até do marxismo, de onde se originou as ideias comunistas, né, e Durkheim, tinha uma visão de que a religião era um fator que confortava o homem. Então, apesar de Karl Marx, dele ter nascido o marxismo e ter trazido toda aquela proposta comunista, né, para a sociedade humana, Marx ele acreditava em Deus. Na verdade, quando a gente estuda a vida de Marx, a gente vê que ele era satanista. Ele era um judeu que tinha negado a sua religião e tinha se tornado um satanista. Tem cartas sobre Marx que ele mostra isso tudo, mas ele ainda acha que a religião tem uma proposta de confortar, assim como Durkheim. Ernst Bloch dizia: onde está a esperança, ali também está a religião. Olha que interessante. Propostas positivas para a religião, mesmo dentro da ciência. Agora, a religião, dentro da proposta da ciência da religião, é um fenômeno psicológico, humano. Todos têm. Independente da pessoa ser de uma religião ou não, ela tem um fenômeno religioso em si. Ela pode substituir isso pelo ateísmo, pelo Estado, por si mesmo, ou por qualquer outra coisa, porque cria-se deuses, né? A proposta dos deuses do mundo. Agora, eu tenho uma proposta de um conceito para fenômeno religioso, que está no meu livro também, que urla, na página 20 também, em que é uma discussão interna. O meu livro é um livro de história fictícia, né? Uma coisa parecida com a ideia, né, que C.S. Lewis teve, né, de trazer uma apologética através dos livros. Eu também tenho, né? Então, nessa proposta, o fenômeno religioso é a manifestação psicológica e social do desejo natural do homem por conhecer a Deus e pelo que essa relação produz. Então, o fenômeno religioso é a manifestação psicológica e social do desejo natural do homem por conhecer a Deus e pelo que esse relacionamento produz. Então, isso é natural em nós. Esse desejo natural é o desejo de Deus, que existe em todo homem. Isso eu trago, né, da nossa teologia, né, a proposta de Calvino, que ele chamava de sensatus divinatis, ou senso do divino, que existe no homem.
Ludwig Fritz e Freud, aí nós já estamos agora com Freud, Sigmund Freud, que também era um judeu, por sinal, concordam que a religião é fruto do desejo humano. Então, eles ligam a uma realidade psicológica, a um desejo humano. Apesar de concordarem com a visão cristã no desejo, discordam quanto à fonte desse desejo. Isso veremos em Psicologia da Religião, porque nós teremos uma aula dupla que nós vamos falar de Psicologia da Religião. E vamos ter uma aula dupla que vamos falar de Sociologia da Religião também, mais à frente, tá? Mas religião é religare, ou religar. E só existe religação através de uma ponte, que é a mediação. Eu trouxe essa proposta na aba anterior, mas eu queria te chamar a atenção de novo. As religiões são formas que o homem cria para encontrar a Deus, mas como o homem é incapaz de produzir ou criar uma forma para encontrar a Deus, somente uma estabelecida por Deus, para que ele seja encontrado, é eficiente e verdadeira. A mediação por meio de quem? De Jesus Cristo, que é aquele que nos liga a Deus. Porque só há um que nos liga a Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa é a nossa proposta cristã. E veja, mesmo que a gente esteja estudando as outras propostas, as outras opiniões, nós nunca vamos deixar de enfatizar o que nós cremos. Nós não podemos fazer isso. Senão nós começaremos a ter uma teologia liberal. Algumas faculdades teológicas entram pela teologia liberal e o irmão entra crente e sai incrédulo. Muitos. Por isso que nós lutamos dentro da Logos para não sermos, não permitirmos a teologia liberal e muito menos uma ideia cientificista, né, que retire a fé cristã. Na verdade, a nossa hermenêutica é uma hermenêutica, como nós falamos na nossa filosofia institucional, né? Ela é pentecostal, porque nós cremos na atuação do Espírito Santo nos dias atuais. Não foi só no tempo de Atos, não. É hoje. Hoje ainda falamos em línguas estranhas, expulsamos demônios, pessoas são curadas. Hoje. O Espírito Santo atua hoje, por isso nós somos pentecostais, independente da nossa linha, pentecostal ou neopentecostal. Mas nós somos. Mas também somos reformados, com a proposta de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática com os 5 soles, né? E também, é claro, somos integrais na proposta de uma teologia ou de uma missão que seja totalmente holística, né? Mas isso é uma outra abordagem, vamos voltar aqui para o nosso tema, apesar de que entra dentro do tema, né? Mas dentro do fenômeno religioso, surge uma pergunta, mas quais outros conceitos de fenômeno religioso? Trouxe um conceito meu, um conceito nosso cristão, teológico, mas um bem geral seria: o fenômeno religioso é a necessidade de um ser superior à religião e à crença nos nossos valores e o contato religioso às religiões baseadas na dignidade humana. Uma outra fonte comenta sobre Emily Durkheim e Mircea Eliade. Temos uma visão de que os sociólogos e os psicólogos irão mais enfatizar. Veja Mircea Eliade no seu livro de 2004. Baseia-se num conceito do sagrado como hierofonia, que é a manifestação do sagrado, ou a manifestação de uma entidade sagrada, a natureza, Deus, etc., o que implicaria, entre outras coisas, a crença em Deus. É bom lembrar que Mircea é cristão, é evangélico, mas é claro, ele põe no seu livro as opiniões dos outros também, né? Mircea Eliade, eu recomendo você buscar esse livro dele, de 2004, que fala sobre esse aspecto do fenômeno religioso. Em seus estudos sobre a história das religiões, observa que as sociedades arcaicas tinham a tendência de viver o mais possível no sagrado, ou muito perto dos objetos consagrados. O autor afirma, que é Eliade, que o mundo, de certa forma, está impregnado de valores religiosos. A história das religiões é constituída por um número considerado de hierofonias, manifestações das realidades sagradas. Por exemplo, a manifestação do sagrado num objeto, numa pedra ou numa árvore, até a hierofonia suprema, que é para os cristãos a encarnação de Deus em Jesus Cristo, é uma realidade da história das religiões. Surge um paradoxo.
Manifestando o sagrado, um objeto qualquer se torna uma outra coisa e ao mesmo tempo continua a ser ele mesmo, porque segue participando do meio cósmico envolvente. Está aí no livro dele. Aqui, inclusive, a gente entraria na discussão do animismo, que para alguns desses objetos sagrados assumem poder em si, até vida em si. Isso é animismo. Emily Durkheim, em seus estudos sobre religião, observa que o sagrado e o profano foram pensados pelo espírito humano como gêneros distintos, como dois mundos que não têm nada em comum. Isso é do livro dele, de Emily Durkheim. E conclui: existe religião tão logo o sagrado se distingue do profano. Então a grande ênfase de Emily Durkheim é o sagrado e o profano. Aí nós entramos numa grande discussão do fenômeno religioso e até mesmo da religião em si, que é a grande discussão da dicotomia, né? Então, a dicotomia humana, o sagrado e o profano, o bem e o mal, o certo e o errado, o bonito e o feio, o amar e o odiar, e assim por diante. A abordagem dicotômica da vida será vista em Sociologia da Religião e nós vamos falar um pouco mais à frente. Essa matéria também será da história das religiões como uma abordagem da ciência da religião. Então, nós só chamamos a atenção agora dentro do aspecto do fenômeno religioso. Agora, o fenômeno religioso, então, de uma forma geral, nós vamos continuar a falar sobre o conceito, é claro, mas só para terminar essa ava, ele é um fenômeno psicológico, natural ao ser humano. Mesmo que o homem nasça num lugar em que não tenha outros seres humanos, e isso já houve casos assim, né? A síndrome do Tarzan, né? Que é a ideia de alguém que nasceu, e houve casos assim, né? Até foram estudados, pessoas que foram abandonadas ou se perderam na mata, né? Nasceram na mata, os pais morreram, conseguiram sobreviver. Aí vem até essa utopia, né, do Tarzan, que foi criado por macaco, ou Mowgli, que foi criado pelos lobos, né? Essas ideias assim. Mas o fato é que, se isso aconteceu, são fatos estudados na ciência da religião, mas é um fato que cria-se uma religião. Mesmo quem não teve influência social religiosa, ainda tem um sentimento religioso, que é o fenômeno religioso. O ser humano é naturalmente religioso. Por quê? Porque o ser humano foi criado para ter comunhão com Deus. Naturalmente ele quer Deus, ele não sabe, ele às vezes nem sabe que existe Deus, mas ele sente, porque nós fomos criados para isso. É o propósito da nossa existência. Independente da ciência acreditar ou não, nós cristãos temos convicção no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança a Deus e criou o homem para o homem ter comunhão com ele. E Deus quer, inclusive, que o homem se arrependa e se torne filho de Deus. Então, isso é uma realidade que nós temos que ter convicção e temos que colocar na nossa apologética, mesmo dentro do ambiente científico, apesar de que, se nós tivermos um ambiente científico, político, nós temos que usar da etiqueta, da ética, para conversar usando os conceitos deles, construindo um discurso usando os conceitos deles. Agora, para terminar essa ava, eu queria só relembrar que a proposta da Logos é uma apologética fraternal, que considera uma tolerância e um respeito com tolerância e uma tolerância que permite a opinião alheia. Claro, dentro do ambiente cristão, que é a proposta da faculdade Logos. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. Nós estamos a terminar mais uma ava e temos mais uma para terminar essa aula dupla. Fique conosco. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.